Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui querem viver uma vida que agrade a Deus? Deixa eu ver, levanta a mão. Todos? Todos? Todo mundo quer viver, né? Uma vida que agrada a Deus. Eu acho que essa tem sido a nossa busca. E a grande pergunta que fica é como? É ou não é? Que nós somos... Você sabia que a palavra mais procurada no Google, você vai lá, tem um site chamado Google Trends, e lá mostra as maiores palavras mais procuradas, né? A palavra mais procurada no Google é a palavra como. Você sabia disso? Porque hoje todo mundo está em busca de como fazer alguma coisa. Eu fui pesquisar, as palavras de receita tá mais... Eu não sei, eu acho que os homens estão procurando, né? Porque eu faço no máximo um macarrão e um arroz na panela elétrica, só. Porque se eu for fazendo... A última vez que eu fui fazer um arroz na panela normal, eu queimei o alho, porque eu não sabia que o alho, para refogar o alho, você tinha que ficar mexendo, né, assim, bastante. Desculpa a minha falta, né? Não assisti muito Masterchef. E aí queimei o alho, foi terrível, terrível. Mas, o fato é que a nossa geração, ela é uma geração que está em busca de resposta, sim ou não? Todo mundo está em busca de resposta. E quando o assunto é como agradar a Deus, né? Vem na nossa mente o que eu tenho que fazer. A primeira coisa que vem na nossa mente é que atitudes que eu tenho que tomar. E muitas pessoas, eu me incluo nessa, eu sei que você também entra nessa barca, né? Muitos de nós aprendemos que para nós agradarmos a Deus, nós temos que fazer algumas coisas, sim ou não? Então, por exemplo, eu lembro quando eu me converti, falava pra mim assim, ó, quando eu me converti eu tinha um cabelão, um moicano assim, desse tamanho, mas desse tamanho assim, quando eu tinha 15 anos mais ou menos. Tô com 26, né, 11 anos atrás. Aí, uma moça chegou pra mim e falou assim, ó, se você quiser agradar a Deus e ser batizado com o Espírito Santo, né, pentecostal, aquela igreja, você tem que cortar o cabelo, tem que parar de usar gel, porque gel é do diabo. Aí eu, tá bom, eu tinha acabado de me converter, não sabia de nada, parei de usar gel, irmão, andava na rua parecendo que o boi lambeu, que meu cabelo é liso, né, e na época ele era maior, meu cabelo cai mesmo, assim. E aí eu fui ensinado que para eu agradar a Deus, eu tinha que me vestir de uma maneira. Então eu ia para a escola no terceiro ano de social, irmão. Eu usava sapato social no terceiro ano. E aí eu queria falar de Jesus para meus amigos, né? Mas meus amigos olharam para mim e falaram, meu Deus, não dava, né? Minha roupa lá, e os nossos amigos eram amigos da zoeira mesmo, sabe aquele amigo da zoeira? Eram os meus amigos, e aí era terrível, né? E eu fui ensinado assim, e eu creio que a maioria de nós que teve o início de conversão foi ensinado assim, que nós temos que, por exemplo, nos vestir, que nós temos que falar de uma maneira. Se você não falar varão, glória, se você não tiver o crentez, né, você não, meu Deus, né, você não está agradando a Deus. Ou você tem que se comportar de uma maneira X, isso, enfim. Tudo isso nós aprendemos que são tentativas de agradar a Deus, sim ou não? Quem está aqui comigo? Mas agora, a grande pergunta é, o que a Bíblia diz sobre isso? Ok? Porque às vezes a gente tem muito acho, né? Muito acho. Mas quando a Bíblia ela fala algo muito, muito direto sobre isso. E você sabe que versículo... Olha só. Ele não está falando assim, olha, se você não se vestir como crente, se você não falar o varão, aleluia, glória a Deus e Jeová, se você não se vestir, se você não se... Não, a Bíblia está falando o quê? Que sem fé é impossível, pois quem dele se aproxima, está falando de quê, gente? Relacionamento, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha o que a Bíblia diz, uma coisa é o que nós achamos, outra coisa é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que para nós agradarmos a Deus, nós precisamos ter o que, gente? Ter fé. E a fé, segundo as Escrituras, em Hebreus, é o principal meio, é o principal agente que agrada a Deus a partir de nós. Quem está entendendo isso? Por isso, entenda uma coisa, por isso que há uma guerra constante, para que haja um esfriamento na nossa fé. Às vezes, irmão, o diabo, ele não quer nem te tirar da igreja. Se ele esfriar a sua fé e te deixar aqui só sentado, sem dar fruto, para ele está ótimo. A nossa grande luta, o nosso inimigo, ele quer esfriar a nossa fé, por quê? Porque ele sabe que a fé, irmão, ele sabe que a fé é o principal elemento que agrada a Deus. E eu vou falar uma coisa para você, o crente que tem fé, irmão, ninguém segura. O crente que tem fé, ele é um crente diferente. E é por isso, vamos lá, e é por isso que eu e você, nós passamos
O tema de hoje vamos ver se vai funcionar, sempre me deixa, bota lá, Bruna. Vamos lá, foi, aí eu já revelei o primeiro ponto. Quando a nossa fé é... Vamos no 3, eu quero que você repita comigo, 1, 2, 3, quando... Eu quero trabalhar um pouco com vocês o tema fé e a aprovação da nossa fé. E eu quero ler uma história bíblica com vocês, em Lucas capítulo 8, se você puder abrir ou ligar o seu celular, ou apenas ler aqui no telão, fique à vontade. Lucas capítulo 8, versículos 54 a 56. Lucas capítulo 8, versículos 54 a 56. Olha o que diz. Mas ele quem? Jesus, a tomou pela imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Esse é o nosso texto base, é uma história. Eu quero, antes de nós entrarmos na parte prática, eu quero te contextualizar, te colocar dentro desse texto. A Bíblia diz, versículos antes, que Jesus tinha acabado de desembarcar numa cidade chamada Cafarnaum. Repita comigo, Cafarnaum. Ele havia acabado de atravessar o mar da Galileia, ok? Ele estava vindo de uma região chamada Decápolis, a região de Decápolis, onde ele tinha acabado de libertar um endemoniado. Acho que vocês conhecem essa história. O endemoniado chamado Gadareno, quem lembra dessa história? Foi uma história linda, um texto bíblico maravilhoso. Ele tinha acabado de libertar aquele rapaz. Então é interessante que o final desse episódio, né, depois que ele liberta aquele rapaz, ele ficava numa caverna e nenhuma corrente era capaz de segurar o menino. Jesus chega naquela cidade, liberta aquele moço empolgado, não, Jesus, eu quero te seguir, eu quero estar junto com você. Jesus no barco falou assim, não, agora você vai voltar de onde você veio e vai mostrar que a sua vida foi transformada por mim e a sua vida vai ser um testemunho nessa cidade. A Bíblia diz que quase a cidade inteira se converteu. Depois que Jesus dá essa ordem para esse menino, ele entra no barco pelo mar da Galileia e ele entra na cidade de Cafarnaum. Assim que Jesus desce, os discípulos de João Batista que estava preso já, os discípulos de João Batista chegam até Jesus e falam assim, Jesus, a gente queria perguntar alguma coisa para você a respeito de jejum. Por que nós jejuamos? Nós somos discípulos de João Batista. Por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Olha só. Por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus dá aquela explicação, olha, enquanto o noivo está presente, né? Não há por que jejuar, mas vai chegar um momento em que o noivo será retirado e eles vão ter que jejuar. Jesus dá aquela explicação e tal, e no meio dessa fala, enquanto ele está dialogando com os discípulos de João, chega um homem chamado Jairo. Eu queria que você repetisse comigo, Jairo? Isso, chega um homem, gente, chamado Jairo. E hoje nós estamos diante de uma história de milagres, amém? Nós estamos de uma história aqui que acontecia um milagre. Só que nessa história, geralmente a gente dá ênfase apenas ao acontecido, ao milagre, mas hoje eu queria dar a ênfase nesse rapaz chamado Jairo. Nós vamos aprender algumas lições preciosas. Por quê? Porque Jairo foi provado na sua fé. E o tema de hoje é quando a nossa fé é... Então hoje eu quero dar essa ênfase em Jairo, porque o milagre que aconteceu foi consequência da fé de Jairo. Amém? O milagre que aconteceu foi consequência da fé. E talvez você se pergunte, mas por que nós precisamos ser provados? Milagre é fruto da provação da nossa fé. Você vai ver diversas vezes Jesus curando, fazendo milagre em pessoas, e ele dizendo assim, a tua fé? Amém? Quem está entendendo isso? A vida, gente... não seria, vamos lá, né? Talvez se pergunte, por que eu tenho que ser provado? Meu Deus, não seria tão bom se a vida não tivesse dificuldade? Meu Deus, não seria bom, gente? Vamos ver, deixa eu fazer uma pergunta, quem passou por dificuldade essa semana? Levanta a mão. Meu Deus, não dá. Se você teve que pagar boleto, já é uma dificuldade tremenda, né? Seria bom ou não, gente? Se a vida não tivesse dificuldade. Mas a provação
ela é o meio pelo qual Deus usa para nos alinhar à vontade dEle. Sabe por quê? Porque a nossa fé, ela precisa ser exercitada, ok? Quem está aqui comigo? Essa semana, a Flávia, que está aqui, ela mandou um áudio de segunda-feira, né? Teve a pregação de segunda, aí ela mandou um áudio de segunda-feira assim: pastor, eu não quero mais ir na sua igreja não. Falou brincando, né? Falou: não quero mais ir na sua igreja não. Aí eu já fiquei assustado: meu Deus, o que aconteceu, né? Alguém bateu nela, alguém falou, alguém olhou torto. Falei: nossa igreja é tão, né, carismática, tão... Enfim. Aí ela: não, porque na pregação, você lembra aquele primeiro ponto que você falou pra gente parar de dizer que não consegue? Eu falei: eu lembro. E ela falou assim: olha, essa semana eu fui provada. Na segunda-feira, colocaram lá um exame, né, que tinha que fazer, que era uma cirurgia que envolvia toda a diretoria do hospital, e aí ela falou assim: meu Deus, talvez isso é muito grande para mim, e aí ela falou que na hora veio a lembrança daquele ponto da mensagem, e ela foi em cima e conseguiu e realizou. Ela mandou isso. Eu falei: meu Deus, logo já na segunda. Aí hoje a Camila chegou assim: pastor, a gente está declarando guerra, e a guerra está vindo mesmo, né? Eu falei: irmã, é isso mesmo. Mas por quê? Por que Deus nos prova, gente? Porque Ele quer nos fazer crescer. A provação, ela tem esse objetivo. E nesse texto, agora eu quero entrar na parte prática, eu enxergo alguns momentos da história. Então eu quero contar essa história com vocês, amém? Quem está aqui comigo? E no meio dessa história nós vamos enxergar alguns momentos em que Jairo foi provado, em que todos nós também somos provados. Nós vamos aprender algumas verdades espirituais, meu irmão, que vai mudar a nossa vida, amém? Meu Deus, amém? Amém? Então vamos, aí ó, eu gosto sim, tem que me ajudar, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente, eu quero ir para a primeira parte, a primeira aplicação está aqui. A primeira prova que Jairo passou foi a prova da reputação. Reputação. A Bíblia diz que Jairo era um líder. Ele era um líder da sinagoga. Não diz exatamente o que ele era, mas para ele ser um líder, pelo menos ele era um fariseu, ou ele tinha algum cargo judaico, mais ou menos da época. E ele era um homem, gente, de posição de destaque. Jairo, ele tinha uma posição a zelar, sim ou não? Ele era uma posição de destaque, ele dirigia os encontros nas sinagogas. Ele era um homem que toda vez que as pessoas olhavam para ele, falavam assim: aquele ali é o Jairo. Todo mundo conhecia Jairo, por quê? Porque ele era um homem de posição de destaque. Ele tinha uma reputação, e nessa época, nessa altura aqui da história bíblica, Jesus já era visto como um inimigo para os fariseus, ok? Jesus já era visto como um inimigo. Só que enquanto Jesus está conversando com os discípulos de João, lembra da história? Te coloquei na história. De repente Jairo chega. Só que, irmão, Jairo não chega assim: Jesus, vamos trocar uma ideia aqui rapidinho ali. Igual o Nicodemos que chegou à noite para ninguém ver ele, sabe? Irmão, Jairo não chegou na espreita. Sabe como é que Jairo chegou? Não vou fazer aqui agora, eu estou muito encenação, né? A última da mulher encurvada eu preguei quase assim, ó. Irmão, a Bíblia diz que Jairo chegou se jogando aos pés do mestre. Um homem com reputação. Um homem em que os fariseus e o ciclo onde Jairo estava, Jesus era visto como inimigo. Só que, irmão, Jairo não se importou com isso. Jairo se lançou aos pés do mestre, sabe por quê? Porque ele sabia que Jesus era o único que poderia fazer o milagre na vida dele. E ele chega até Jesus, irmão, e ele grita, ele fala: Jesus, você precisa entrar na minha casa. Mas por que eu preciso entrar na sua casa, Jairo? Eu tenho uma filha de 12 anos que está morrendo. Conseguiram entender até aqui? Jairo, um homem importante, chega aos pés de Jesus e diz: Jesus, eu preciso que você entre em minha casa porque a minha filha de 12 anos está morrendo. Gente, e aqui eu aprendo pelo menos uma lição importante a respeito da reputação, que Jairo, ele não se importou com o que as pessoas iriam falar dele. Jairo não se importou, Jairo não tinha uma necessidade de aprovação. Porque se Jairo fosse se preocupar com a posição e status dele, ele nunca chegaria se jogando aos pés de Jesus. Primeira coisa, a fé dele foi provada na reputação. Você sabe, irmão, que nós vamos perder muitas oportunidades e muitos milagres de Deus na nossa vida porque nós queremos zelar a nossa reputação? Porque nós temos um hall de amigos que talvez acho que não pode saber da minha fé. Às vezes nós queremos zelar uma reputação quando o Evangelho diz: você tem que morrer para que eu viva em você. Por que eu tenho que zelar por uma reputação que já não é mais minha?
Paulo dizia assim: eu já estou crucificado com Cristo, é Ele que vive em mim. Olha só, gente, o que eu acho interessante aqui, Jairo não tinha uma necessidade de aprovação, ele não se importou com a sua reputação. Irmão, tem pessoas, sabe por quê? Porque se ele fosse ouvir os outros fariseus, os outros amigos, ele jamais iria até Jesus. Escute isso aqui, ele jamais iria até Jesus. E você precisa entender uma coisa, que tem pessoas na sua vida que só vai prestar para minar a sua fé. Sabe, vão ter pessoas na sua vida que vão impedir você vão te impedir, vão fazer com que a sua fé não cresça. Sabe por quê? Porque eles não querem que você se aproxime de Jesus. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de um outro texto, de um homem chamado cego, um cego Bartimeu, não tinha nome, né? Ele era conhecido pela dor dele, Bartimeu, era filho de Timeu, esse era o nome, era o cego. E a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 10, que ele era cego, ok? Se ele era cego, ele não podia. Então, ele ouviu, está aqui o texto, quando ele ouviu que era Jesus, então ele estava numa região, e ele ouviu que Jesus estava chegando, e ele começou o que, gente? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de... Irmão, era a oportunidade do milagre dele. Ele ouviu e começou a gritar, olha só que é o que aconteceu, está aqui já? Muitos o repreendiam para que ficasse o que, gente? Para que ficasse, tinham pessoas ao lado dele dizendo assim: fala mais baixo, grita mais baixo, ele não vai te ouvir não. Sabe, meu irmão, gente, tem pessoas que vão tentar minar a sua fé e vão te impedir de viver o milagre de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Mas, irmão, Bartimeu, a Bíblia diz que ele gritava ainda mais. Tentaram silenciar ele, mas a Bíblia diz que ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, porque ele não desistiu, porque ele não ligou para a reputação, porque ele não ligou para a opinião alheia. O mestre ouviu ele, foi até ele, curou a vida dele. Irmão, ele recebeu o milagre, sabe por quê? Porque ele não estava dependendo da reputação dele. Imagine se ele fosse ouvir essas pessoas aqui, ó, os amigos. Se estava do lado, era amigo, irmão, estava lá, com cego. Tem pessoas que alimentam a nossa miséria. É forte isso aqui. Tem pessoas que não querem ver você mudar de vida. A gente mesmo faz isso. A gente não tem o nosso... Irmão, tem doença, tem problemas que a gente faz de estimação. Sabe, tem pessoas que gostam tanto, falam: não, esse aqui é o meu problema. A gente alimenta, né, dá comida, dá água, depois coloca ele na gaiola, depois só... Por quê? Porque a gente se acostuma, e muitas vezes nós estamos cercados de pessoas que vão alimentar a nossa miséria, e vão alimentar o nosso estado atual. Mas eu vejo em Jairo, uma pessoa que não se preocupou com a sua reputação. E a minha pergunta para nós, nesse primeiro ponto é: você prefere a sua reputação ou prefere uma transformação? Você prefere a sua reputação ou você prefere que a sua fé cresça? Você prefere a sua reputação ou prefere viver o melhor de Deus para a sua vida? Eu queria que eu e você, gente, fizéssemos como Jairo. Sabe por quê? Vão ter momentos em que você vai ser tentado a defender a sua reputação. Só que esse homem, um homem de fé, ele diz: não importa a minha posição, por mais que as pessoas vejam Jesus como um inimigo, eu sei que o meu milagre vem dele, e eu sei que eu vou ser provado nisso. E ele foi ao encontro do mestre, amém? Quem está aqui? Vamos para o segundo. A segunda prova que surge, é quando surge o imprevisto. A Bíblia diz que ele está lá, ele conversa com Jesus. A filha de Jairo está morrendo em casa, amém? Ele está com pressa. E Jairo aos pés de Jesus, pedindo, clamando para que ele vá para sua casa. Jesus falou: tá bom, vamos para sua casa. Jesus começa a caminhar com esse homem. Só que no meio do caminho, aparece uma mulher. E é interessante que o texto de Lucas, porque quando você lê esse texto, parece que é uma história dentro da outra. Não é? Parece que houve, que interrompeu ali, e eu creio que o escritor, o autor, colocou de forma intencional, porque enquanto Jairo estava: meu Deus, Jesus, vai lá na minha casa que minha filha está morrendo. De repente, no meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos, a Bíblia diz que uma multidão apertava Jesus,
e ela não poderia estar no convívio social, já preguei um pouco sobre isso aqui. Se alguém pegasse ela ali, ela poderia ser apedrejada e morta, pela lei mesmo. Ela toca as vestes de Jesus, Jesus para. Aí, agora imagine você, gente, você é o Jairo agora. Fala, meu Deus. Jesus fala assim, não, Jairo, eu estou indo na sua casa agora. No meio do caminho, Jesus para e surge um imprevisto, ele tem que curar outra pessoa. Aí, a Bíblia fala que ele dialoga com essa mulher, fala, mas quem foi que me tocou? Aí Pedro, mas mestre, é o tanto de gente que tem aqui, como é que você pergunta quem te tocou? Não, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, eu sei que alguém me tocou. E quando ele fala isso, aquela mulher se apresenta, não fui eu, foi eu. E Jesus tem um diálogo com ela. Só que, irmão, eu não sei se você consegue se colocar no lugar de Jairo. Era para Jesus estar indo para a casa dele, mas ele parou no meio do caminho. Surgiu o que, gente? Um imprevisto. Jesus para no meio do caminho para curar uma mulher com fluxo de sangue. Assim, se fosse eu, né? Eu vou falar de mim aqui. Eu já estava assim, meu Deus, e agora? Agora é só o que faltava, né? Era a vez do meu milagre, não era a vez do milagre dessa mulher, né? Meu Deus. Ô Jesus, curta o papo aí. A minha filha está morrendo, 12 anos, está em estado terminal. Está na minha vez de viver o milagre, e de repente chega alguém e recebe a cura antes. Quem está entendendo isso aqui? Aqui eu me coloco na mente de Jairo, e sabe o que eu aprendo aqui, gente? Que imprevistos vão surgir na minha e na sua vida, amém? Só que Jairo está aprendendo uma lição muito importante, que nem tudo acontece no tempo dele. Jairo estava aprendendo uma lição extremamente importante. Deus usa imprevistos para nos mostrar que Ele continua no controle. Jesus para no meio do caminho. Eu imagino que Jairo ficou um pouco inquieto, mas Jairo poderia ter tentado resolver do seu jeito. Fala, não, Jesus está ocupado demais, sabe? Jesus está ocupado demais. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá e dar algum remédio, chamar algum outro médico. Irmãos, quantas vezes a gente não faz isso com Deus? A gente faz uma oração, a gente entrega os nossos caminhos ao Senhor. O salmo, eu gosto desse salmo, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele. O grande problema não é entregar, gente. O grande problema é confiar e esperar que Ele resolva. Porque no meio do caminho, a gente quer, não, eu acho que Deus está demorando demais. Eu acho que Deus... Só que, irmão, o tempo de Deus é diferente do meio do seu. Eu acredito que Jesus de alguma maneira estava ensinando Jairo, eu continuo no controle. E a Bíblia diz que o exemplo, né, o que Jesus fala para ele, que é no próximo versículo, já a gente vai ler ele, mas Jairo aprende algo importante, e que nós precisamos aprender, é que alguns imprevistos vão surgir, para que Deus mostre para você, que você tem que esperar algumas situações, amém? Quem está entendendo isso? A nossa fé, ela é provada na espera. A nossa fé, ela é provada na espera. Eu me lembro que quando eu me converti, há 11 anos atrás, irmão, eu me converti com o Joe, né? Lá na mesma igreja e tal. Quando eu me converti, irmão, pensa numa pessoa que recebeu profecia. Pensa num cara, foi eu. Você vai pregar para as nações. Me profetizar até que ia pregar nos Gideões. Essa aí não se cumpriu não. Tá bom, também não fiquei muito triste não. Você vai pregar nos Gideões. E você vai ser um pregador de multidões. E tal, aquela coisa. Irmão, quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, é agora, eu sou o cara. Eu vou pregar, eu vou... Né? A primeira oportunidade que eu tive de pregar, eu preparei um esboço de 30 minutos e preguei em 5. Vergonhoso, foi a coisa mais horrorosa do mundo. Aí eu desci lá do púlpito e falei, meu Deus, como assim o Senhor prometeu que... E aí vai aquela coisa toda... E aí eu começo a entender, eu crio a minha própria identidade de pregação e tal. E aí eu tenho um amigo que quando eu me converti, já estava na igreja, ele foi uma inspiração para mim, né, que é o Lucas. E o Lucas sempre foi uma pessoa que rodava, irmão, pensa num cara que conhece, acho que todas as igrejas do Cidade de Júlia e quase do estado de São Paulo. Cada dia que eu vejo o status dele, até hoje ele é assim, né, ele está pregando numa igreja diferente. Aí o Lucas era o meu espelho, eu falei assim, não, eu quero ser igual a ele. Se Deus prometeu, né? E aí ele pregando. E aí eu recebi um convite a cada 5 meses, irmão,
para pregar, tipo, sabe naqueles consagração de 8 horas da manhã, que vai 3 gatos pingados? Era esses convites que eu recebia. E aí eu olhava para o Lucas, eu falei, meu Deus, mas como que pode? Mas Deus não me prometeu, né? Só que, irmão, foi passando o tempo, fui passando pela espera, e eu entendi que existem coisas que Deus vai cumprir na nossa vida quando nós estivermos preparados para suportar o peso daquilo. Irmão, tem certas situações na minha, na sua vida, sabe por que Deus ainda não te entregou? É porque se Ele te entregar, você se perde. É porque se Ele te entregar, você ainda não vai suportar o peso da bênção e de onde Ele vai te colocar. Todo mundo fala que Davi, né, foi o melhor rei e tal, não, mas só Deus sabe o que Davi passou. Cuidando de ovelhas, sendo menosprezado pela sua família, tendo que matar leão sem ninguém ver. Quem aqui, irmão, mataria um leão sem ter aplauso? Quem aqui mataria urso sem ninguém estar fazendo uma live sua e filmando o que você está fazendo? Por quê? Porque hoje a gente quer o status, mas não quer pagar o preço da espera, não quer ser forjado. E, irmão, deixa eu falar uma coisa. Deus vai te forjar na espera. Sabe, irmão, Deus vai te fazer crescer na espera. Eu não tenho dúvidas aqui, que o que Deus tem para a sua vida é algo extremamente poderoso. Só que, se ainda não se cumpriu, é porque está esperando o momento certo. Quando uma criança, irmão, se você der tudo, né, para uma criança que ela pedir, ela morre com diabetes com 5 anos, é ou não é? Que criança só quer doce, né? Só quer besteira, né? Quando você é um pai e fala não para o seu filho, é porque você quer o quê? O bem dele, né? Eu me lembro que a dinâmica que eu fazia, eu lembro que eu peguei meu sobrinho e falei assim, fiz a pergunta para todo mundo, falei, gente, quanto hoje, deixa eu fazer essa pergunta para você, quanto hoje, assim ó, quanto hoje em dinheiro, se caísse na sua conta, resolveria o seu problema? Pode sonhar, me fala pode falar aí, quanto? 1 milhão? 1 milhão resolveria? 7? 6 mil? Meu Deus, 100 mil? Pensa muito. Eu estou dando aval para você pensar muito mais. 100 mil já resolve esse problema? Alguém? Quem mais? Alguém mais? 600 mil? Meu Deus. Não chegamos na casa do 1 milhão ainda, gente? Pode sonhar. Meu Deus. Pronto, agora já bacalhou, né? Agora já está nos bilhões já. Não, beleza. Vamos colocar um número X aqui, R$1 milhão resolveria. Resolveria ou não? Vamos lá, vamos colocar um. Agora, pega esse R$1 milhão e coloca na mão de uma criança de 5 anos. Fala assim, olha, essa criança de 5 anos vai ser a responsável para resolver o problema da sua vida. Irmã, ela vai comprar R$1 milhão de Lego, de amoeba, né, sei lá. Por quê? Porque a criança não tem maturidade para entender o que aquele dinheiro pode fazer na vida dele, sim ou não? Resolveria ter R$1 milhão na mão de uma criança? Existem promessas de Deus na nossa vida, irmão, que Ele só vai liberar sobre nós quando nós tivermos a capacidade de suportar aonde aquilo vai nos levar. E quando nós estamos passando por esse processo de espera, Deus está nos provando. Amém? Quem está entendendo? Vamos para a terceira aqui, que a história está demais. De repente, gente, surge uma notícia ruim. Repita comigo, notícias ruins. De repente, olha só, enquanto Jesus está conversando com a mulher do fluxo de sangue, diz o texto, que vem uns amigos de Jairo. Olha só, Jairo está esperando. Jesus está conversando, falando, meu Deus, vai Jesus, vamos, que a minha filha está, né, minha filha está doente, eu preciso do Senhor. Enquanto ele está conversando com a mulher do fluxo de sangue, de repente chegam os amigos. Não para Jesus, não para a mulher do fluxo de sangue, chegam os amigos e dizem, Jairo, não incomoda mais o mestre porque a sua filha morreu. Olha a notícia que chegou para ele. Antes Jairo precisava apenas de uma cura. Agora ele precisava de uma ressurreição. Piorou, né? Antes era só uma cura. Ela estava viva. De repente, uma notícia ruim chega. E o que eu acho mais interessante no texto é que os amigos de Jairo viram para Jairo e dizem assim, Jairo, não incomode mais o mestre. Não, irmão, é um balde de água fria, não é? Você está ali lutando, Jairo, mas vamos lá, Jairo lutando pela vida da filha dele, de repente, que estava viva ainda, de repente chegou a notícia, ela morreu.
A notícia ruim chegou. E a frase que mais me impacta nesses versículos é: Jairo, não incomode mais o mestre. Por quê? Não tem mais jeito. Já era. Você não veio aqui para Jesus curar a sua filha? Não dá mais. Ela morreu. O que aqueles amigos estavam falando para Jairo era: Jairo, desiste. O pior já aconteceu. Você não precisa mais incomodar. A sua filha está morta. Irmão, quantos aqui já receberam uma notícia ruim? Por exemplo, a pior notícia que eu já recebi na minha vida, eu já falei isso algumas vezes aqui, foi da morte do meu pai. Eu acordo de manhã, 6 horas da manhã, meu pai nunca estava acordado esse horário, porque na época ele estava desempregado, né? Então eu saía, nunca vi ele. No dia que ele faleceu, ele estava acordado. Ele já estava fazendo café e tal, eu saía às 6h20 de casa. Aí ele: oi filho, tudo bem? Bom dia, tenha um bom trabalho. Quando eu cheguei no trabalho, às 8 da manhã, eu sentei assim, ó. Eu trabalhava numa baia ali, no administrativo, no RH. Na hora que eu sentei, meu telefone tocou. Na hora que eu atendo, era o meu irmão. Ele chama de Rick, né? Ô Rick, o pai morreu, assim ó, do nada. Nem preparou meu coração. Só falou: o pai morreu. Eu falei: como assim? Eu falei com ele agora, 6h20 da manhã. Eu falei com ele. Aí ele: o pai morreu, já está aqui no Sancil, teve ataque cardíaco, não tinha ambulância. E para piorar, né? O médico falou assim: olha, se na ambulância tivesse um desfibrilador, meu Deus, é assim mesmo? Quase falei em língua estranha. Desfibrilador, é isso, né? Ele possivelmente teria sobrevivido. Quando ele chegou no hospital, meu pai já tinha tido 3 paradas cardíacas. O tempo, né? Recebi aquela notícia ruim, irmão. Aquela notícia, meu Deus, foi a pior notícia que eu já recebi na minha vida. Só que o que eu acho mais lindo em Jairo é que quando ele recebeu uma notícia ruim, e disseram para ele: não incomode mais Jesus, Jairo não ouviu aquela voz. Mesmo diante de uma notícia ruim, mesmo a fé dele sendo provada diante de uma notícia ruim, Jairo não desistiu. Eu quero te encorajar hoje, você ter fé, mesmo quando as notícias ruins chegarem. Sabe, quando alguém disser para você assim: olha, não incomode mais Jesus não, eu acho que Deus não está nem te ouvindo. Eu quero que você continue crendo, sabe por quê? Porque vão ter momentos da nossa vida, escute isso aqui, irmão. Vai ter momentos da sua vida que a única coisa que vai te segurar será a sua fé. Sabe por quê? Porque fé não depende do que vê. Eu digo por mim, se eu olhar só para a minha situação, perdi meu pai, eu tinha 21 anos de idade, novo, e aí eu comecei a lembrar, falei: meu Deus, até os meus 15 anos de idade, antes do meu pai se converter, meu pai era um alcoólatra, espancava minha mãe em casa, falava que eu era adotado, eu tive uma relação horrível com meu pai. Depois que ele se converteu, eu tive apenas 6 anos de uma boa relação com meu pai, e de repente meu pai morre. Jairo não desistiu quando a notícia ruim chegou. E por ele não desistir, Lucas 8:50, olha o que Jesus fala para ele: apenas creia e ela será curada. Está aqui? Ouvindo isso, olha só, quando os amigos chegaram para Jairo e falaram assim: Jairo, acabou, sua filha morreu. Chegaram em Jairo e Jesus estava aqui, ó, ouvindo. Quando Jesus ouviu, o que está escrito no texto? Ouvindo Jesus, disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Sabe o que eu acho lindo nesse versículo? Jesus não diz assim: não tenha medo, ela vai ser curada. Ele não disse isso. Não tenha medo, creia. Tão somente creia. E, quem é bom de português aqui? É uma condição. Eita, meu Deus, quase quebrei o negócio aqui.
A palavra é uma condição. Jesus não simplesmente diz assim: ô Jairo, fica tranquilo, ela vai ser curada. Não, ele falou: Jairo, creia. Tão somente creia e ela será curada. Sabe o que Jesus estava falando? A sua fé precisa estar em ação. Eu sei que falaram que ela morreu, mas você precisa continuar crendo mesmo diante da notícia ruim. Irmão, a palavra de Deus para nós nessa noite é: continue crendo, mesmo que a sua fé esteja sendo provada, mesmo que a situação esteja ruim. Jesus está falando para nós: continue crendo, porque o seu milagre depende da sua fé, irmão. Nem Jesus alisou. Jesus falou assim: Jairo, eu tenho poder, mas isso só vai acontecer se você continuar crendo. Quem está entendendo isso? A nossa fé vai ser provada, irmão. Nós vamos passar por notícias ruins, nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por frustrações de pessoas, de igrejas, mas a palavra de Deus para nós é: continue crendo. Tão somente creia, tão somente creia, porque o milagre é uma consequência da sua fé. Quantos conseguiram entender isso? E eu quero finalizar, eu quero ir para o último ponto aqui. Jesus libera essa palavra, encoraja e fala assim: Jairo, se você continuar crendo, ela vai ser curada. E a última provação de Jairo foi uma atmosfera negativa. Esse aqui eu fui bem, né? Mas você vai entender porque eu coloquei atmosfera negativa. Quando Jesus libera essa palavra para Jairo, ele continua o caminho. Para onde Jesus estava indo, gente? Para onde? Ele continua. Diz o texto, Lucas capítulo 8, você pode ler. Diz o texto que quando eles estão chegando, estão próximos de chegar na casa de Jairo, ele começa a ouvir choro. Ele começa a ouvir as canções fúnebres. Era um costume judaico, quando uma pessoa morria e a pessoa tinha dinheiro para fazer. Olha só, a pessoa tinha dinheiro, ela contratava, escute isso aqui, contratava pessoas, podia nem conhecer quem morreu, apenas para chorar. Esse era um costume judaico. Lembra da viúva de Naim? Era mesmo o que estava acontecendo. Só que já parou para pensar numa coisa? Foi Jairo que contratou essas pessoas? Jairo não estava nem em casa. Quando no meio do caminho, ele começa a ouvir choros, começa a ouvir as canções fúnebres. Irmão, aquela atmosfera negativa dentro da casa. Eu vou fazer uma coisa de doido aqui que eu nunca fiz. Cadê a banda? Eu vou chamar a banda e vocês vão pregar o último ponto aqui comigo. Pra vocês entenderem o que é atmosfera. No começo da pregação, o que eu falei? Quem vai me ajudar a pregar? Não foi isso que eu falei? Porque, irmão, quando um começa, um dá um glória, outro... O negócio vai acontecendo. Meu Deus, vai me dizer que a gente está no retorno desde o começo do culto. Tem misericórdia, abençoe. Gente, a gente precisa de estamos precisando de mais gente para pegar esses detalhes. Olha como aumentou agora, né? Amém, Deus é bom. Vamos lá? A atmosfera. Quando Jairo, diz a Bíblia, quando ele está chegando, você vai pôr um padzinho aí para dar um... Sabe que dizem que o Espírito Santo habita no pad. Tem uma pessoa que gosta de pad aqui, é o Whindersson, mano. A gente faz BL na casa dele e bota pad para pregar. Na BL. Se não tiver pad, não vai, né? É porque eu quero falar sobre a atmosfera, e aí com pad fica mais, entendeu? Vamos ver, aqui, vocês vão ver o que é a atmosfera. Olha como que está o ambiente. Tem um ruído aqui que deve ser o baixo do zinco, que eu estou ouvindo aqui. É o seu baixo? Isso, é o seu baixo, tá vendo? Tá negativo ou não tá? Olha lá, o cabo ruim, misericórdia, abençoazinho, pai. Tá bom, tá legal agora. Agora pode endireitar. Aí, de repente, isso, vamos lá, aqui precisa fazer sentido a pregação. Olha a diferença. Agora pode abaixar, que também está muito alto, senão, se estiver muito alto... Aumenta um pouco. Aí. Olha a diferença. Mudou um pouco a atmosfera ou não mudou? Meu Deus, só ouvi um sim. Mudou ou não mudou? Sim. Quando Jesus com Jairo e os seus discípulos e os amigos de Jairo chegando, ele começa a ouvir choro,
ele começa a ouvir as canções fúnebres. Eu não vou me meter a cantar a canção fúnebre aqui, porque não dá, né? Eu sou horrível. Mas as mulheres cantando, irmão, e eu imagine você, vamos colocar no lugar de Jairo, a filha que estava doente agora está o que, gente? Quando Jairo chega perto da casa dele, já começa a ouvir as músicas de velório. Meu Deus, atmosfera negativa. O que eu acho mais incrível, sabe qual é a primeira coisa que Jesus faz quando ele chega na casa de Jairo? Ele tira todo mundo. Ele expulsa todo mundo de dentro da casa, porque ele chega falando assim: olha, a menina não morreu, ela apenas dorme. Quando Jesus falou que ela estava apenas dormindo, as pessoas que estavam chorando, estavam sendo pagas para chorar, começaram a dar risada de Jesus, está no texto. Jesus enfrentou uma atmosfera negativa, irmão. Sabe qual é a primeira coisa que Jesus faz? Pode sair todo mundo. Sai. Vocês estão produzindo uma atmosfera totalmente negativa aqui nesse lugar e vocês vão sair. Sabe quem ficou na casa? Jesus, Jairo, sua mulher e os 3 mais íntimos de Jesus. Quem sabe o nome deles? Pedro, Tiago e... Jesus tira toda a atmosfera negativa. Todo mundo que estava ali sendo pago para chorar, todo mundo que estava cantando músicas e melodias, sabe, com nota menor, que é um negócio, dá uma tristeza. Jesus falou: não, chega. Nós vamos mudar a situação aqui. Porque onde Jesus chega, a atmosfera muda, irmão. Ah, não, você não entendeu. Aonde Jesus chega, a atmosfera muda. O inimigo, eu quero que você fique de pé, vamos ficar de pé, daqui a pouco nós vamos cantar. Sabe uma coisa que o inimigo sempre vai fazer na minha e na sua vida? Colocar atmosferas negativas. Mas tem uma coisa que me dá um negócio, é estar do lado de gente negativa. Parece que pega, sim ou não? Quem aqui conhece alguém negativo? Se você não conhece, corre o grande risco de você ser essa pessoa negativa. Irmão, negatividade é questão, pega, eu não sei que negócio que é, não sei se é espiritual, eu não sei, mas pega. Quando Jesus chega naquela casa, ele expulsa todo mundo. Fala: não, agora sim o ambiente está mudando. Perceberam como o ambiente já mudou aqui? Apagou a luz, bateria acompanhando, olha que coisa linda. Aí Jesus faz uma pergunta: aonde ela está? Jairo responde: está no cômodo de cima. Jesus sobe, ela já estava morta. A Bíblia diz, foram os versículos que nós lemos no início. Aquela menina estava deitada, morta. A história diz que Jesus pega na mão dela. Menina, levante-se. Menina, levante-se. E na mesma hora diz o texto que o espírito dela voltou. Ah, não. Só um glória só. E ela se levantou imediatamente. Irmão, aí olha o que eu acho mais lindo. Aí Jesus fala assim: pode dar de comer, que eu acho que ela deve estar com fome. Jesus se preocupou até com a fome, meu Deus. Jesus e comida combina demais, irmão. Mas sabe o que eu quero falar com vocês nesse ponto? É que o Senhor quer mudar a atmosfera da sua vida. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus ele está entrando na minha e na sua casa. Irmão, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu tô sentindo muito o Senhor aqui, e eu quero liberar isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Assim como Jesus entrou na casa daquela menina, quando ele entrou, tinha morte, tinha choro, tinha angústia,
tinha uma atmosfera negativa, mas quando Jesus decidiu agir, a atmosfera do lugar mudou. Aonde havia morte, trouxe vida. Tinham pessoas chorando, tinham pessoas se lamentando. De repente Jairo, ele vê a menina se levantar, a alegria toma conta do lugar. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você nessa noite. Talvez você entrou aqui e a sua vida tem angústia. Talvez você entrou aqui nessa noite com dor, com angústia, com morte. Eu não sei. Mas a certeza que eu posso te dar nessa noite é que se você continuar crendo, se você continuar com fé, se você continuar crendo em Jesus, Ele vai mudar a situação da sua vida, Ele vai mudar a situação da sua história, Ele vai mudar a atmosfera da sua casa. Se você crê, aplauda Jesus nessa noite.